Bem, pessoal, nós estamos aqui com a doutora Renata, com a jornalista Letícia Henrique, estamos aqui num bate-papo bem legal. No intervalo, antes do intervalo, a doutora Renata estava falando da formatura do campus. Vamos completar. Exatamente. A vida toda, a gente sempre trabalhou lá. Como é que a gente trabalha na procuradoria? Faz o convênio do campus, conhece aquilo ali dentro da prefeitura, atrás do papel, atrás do processo. Quando você pode efetivamente conhecer como aquilo funciona, daí te dá uma admiração tão grande e uma vontade tão grande de fazer aquilo crescer dentro da prefeitura. Daí você sai da sua sala e vai a convite do campus participar de uma formatura e ver que aqueles jovens, aquelas meninas estão olhando para você e tendo você como um exemplo para o futuro delas, então a gente se sente realmente impagável, né? Não tem preço, é muito gratificante e isso realmente é todo o retorno e a satisfação que a gente busca todos os dias, né, com o nosso trabalho. Renata, quando estava estudando lá na faculdade, claro que quem presta concurso público se empenha mais, estuda mais, não tem jeito. Tudo que você plantou na faculdade e depois estudando para os concursos, você tinha ideia de onde você iria chegar? Ou era ainda uma vaga, era uma imaginação? Olha, eu não vou usar de falsa modéstia, mas eu sempre fui muito estudiosa e sempre fui muito focada, sabe? Eu era aquela que o meu caderno todo mundo da classe usava e eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, eu não sei se isso é sonho ou se é projeto, né? Uhum. Eu tinha o projeto realmente de crescer na minha carreira, mas eu acho que hoje eu sou muito grata porque eu tive mais retorno do que eu supunha, do que eu supunha estar contemplado nesse projeto. Mas você se lembra de estudar, de ficar em casa, de abrir mão de coisas para estudar? Lembro muito. Nos concursos, é dedicação, não tem jeito, né? Eu lembro muito, eu falo que eu tive uma fase da minha vida em que eu trabalhava, porque eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei, então eu já era servidora pública, e eu eu tinha que fazer cursinho, essas coisas de concurso, ou a distância, e na época a distância não é como hoje, online, não. Era a gente receber material físico à distância. Aquelas apostilas. De 15 em 15 dias, com 15 dias para ler aquilo tudo, ou então fazia curso em São Paulo, os melhores cursinhos ficavam em São Paulo. Verdade. Então eu passava as sextas e os sábados inteiros, das 8 da manhã até a noite, no cursinho durante muito boa parte da minha vida. Então, assim, namorar era difícil, você estava sempre brigada com o namorado, porque é difícil namorar uma pessoa que não pode sair no final de semana. Sim. No domingo, podia estar o sol, que fosse muitas vezes não tinha praia, era o tempo que eu tinha. E você queria isso? Já tinha na cabeça, que você era menina ainda. Eu conheci a Renata na faculdade de Direito, ela era mais nova, porque a minha já era a segunda faculdade. Vocês eram novos ainda. Você já tinha essa firmeza? Tinha, assim, eu acho que eu nunca quis ser advogada privada e eu senti isso quando eu estava no terceiro ano, segundo da faculdade, e tinha um professor, que agora me faltou o nome dele, que era bravo, ele era muito bravo, ele era professor de processo penal, e ele tinha um estágio, né, um escritório experimental de estágio da Unisantos na época. E ele me convidou para fazer esse estágio, né, e atendia público e tinha as ações, e eu não gostava. Eu me dedicava, mas eu não gostava de fazer advocacia privada. O direito de família, direito de sucessões. E daí eu acho que aquilo ali foi importante, porque eu fui entendendo que realmente o meu lado era a administração pública. Bem, o resumo, gente, é que não tem almoço grátis. Se você quer ser bem-sucedido, exige de todos nós aquilo que a gente sempre fala. Exige esforço em qualquer época da vida, O futuro é alguma coisa que você está criando hoje. O que nós vamos ter amanhã, você não vai plantar abacaxi, colher abacaxi se você plantou banana, não existe isso. O futuro, ele é absolutamente imprevisível, mais ou menos. Existem sementes que você planta. Existem sementes que você planta. Aqui nós estamos vendo mulheres, estamos falando da doutora Renata, que se esforçou muito, estudou muito,
para hoje estar no topo da carreira. Uma boa pergunta, doutora Renata, qual é agora a escada? Quais seriam na os Prefeitura próximos de Santos passos? eu não tenho escada, né? É realmente o cargo mais alto dentro da carreira do procurador municipal, é a chefia da instituição, que no caso é a Procuradoria-Geral. Então, se por acaso eu quisesse galgar outras coisas, eu teria que prestar outros concursos públicos. Mas você sabe, se você me permite, Santos tem o selo, vocês devem saber, de cidade criativa. Sim, sim. E a gente fala, além de toda essa dedicação e todo esse trabalho, o estudo a gente não para de estudar nunca. Não, nunca. Todos os dias tem que estudar. Tem que estudar. Todos os dias tem que estudar. Eu diria que também tem que ter uma procuradora-geral criativa, porque a gente teve um prefeito muito empreendedor, que era o Paulo Alexandre Barbosa, e o Rogério Santos, que continua, tem, lógico, o perfil dele, mas tem toda uma continuidade, só que a gente precisa ter criatividade para interpretar o direito e encontrar soluções dentro da legalidade para fazer as políticas públicas acontecerem, e com segurança jurídica. E não ficar refém. Você tem o executivo e você tem o legislativo. E o legislativo manda muito. O executivo, ele tem que compor, né, toda uma negociação para não ficar refém, porque se não tiver uma boa negociação com os vereadores, no caso não sai nada. Agora vamos falar das nossas mazelas, infelizmente. Santos tem um PIB aí surpreendente, é uma das cidades mais ricas do país, com um IDH maravilhoso. Depende do bairro que você olha. Tem um IDH fantástico se você fizer estratificar por bairros mais ali na orla e talvez um pouquinho perto do centro. Nós temos situações bem críticas nas palafitas e nos morros. A cidade é muito rica, não falta dinheiro. O que falta? Falta projeto? Falta saber fazer os projetos? Isso seria uma pergunta para um político, mas a procuradora está no ambiente da cidade, talvez consiga, de certa forma, responder. Olha, projeto eu acho que não falta, principalmente porque nos últimos 10 anos a gente tem tirado projetos de décadas do papel. Então, a gente tem os projetos, eu acredito, né, isso é uma visão minha, a gente tem hoje vontade política de fazer as coisas acontecerem. Santos é uma cidade diferenciada, não só na nossa região, como no estado todo de São Paulo, eu diria até de todo o país, realmente a qualidade de vida que se tem aqui, né? É muito alta. A cidade está bonita. Agora, nós temos realmente alguns setores que não eu vou dizer, entre aspas, um privilégio da cidade contar com esses problemas, mas de todo o país. A gente vive hoje uma situação crítica com o problema dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, em situação de drogadição. Esse é um problema que eu diria, na minha concepção, o de mais difícil solução que nós temos, porque nós vivemos num país onde a gente precisa de convencimento para tirar políticas públicas e convencimento para tirar. Você não pode tirar essas pessoas. Agora estamos com uma nova secretária de desenvolvimento social, que é a Audrey, que vai dar continuidade ao trabalho, mas também terá uns novos projetos dela para fazerem acontecer. Mas nós temos, e muita coisa está sendo feita. Já foi feita e está sendo feita ainda. Agora é lógico, nós temos mandatos de 4 anos que podem ser renovados por mais 4 e que nem sempre são suficientes para você desenvolver projetos grandiosos, principalmente quando você está falando de grandes obras. Nós inauguramos agora na semana passada, na sexta-feira, a primeira estação elevatória da Zona Noroeste. Eu participei de toda a construção disso. Contra enchentes, é isso? Isso. Vão ser 10 no total. Nós estamos buscando financiamento público. Nós vamos fazer mais 9. Vão ser 10 estações. Esse é o primeiro passo. Eu diria que assim, a mais importante obra que foi inaugurada nos últimos anos na nossa cidade, com toda a importância que deve ser dada à entrada da cidade, que também foi um marco. Estamos trabalhando muito dentro daquilo que é possível Santos interferir na ligação seca de Santos
Santos Guarujá, que é algo Guarujá. que se pleiteia muito, mas eu diria que hoje, tirando esse problema geral dos moradores de rua, que eu acho crítico e precisa trabalhar muito, de difícil solução, porque você enxuga gelo e as pessoas não enxergam. E a lei é federal. Mas eu acho que o principal, que a população santista, agora vou ser mais imediatista, falando da cidade mesmo, que a população clama há muito tempo, precisa ser feito e já começou, é acabar com as enchentes da zona noroeste. Não, com porque certeza, aquilo não é ali, possível. sem Daqui a pouco a gente vai ter carro voador e não tem enchente nos bairros. Sem dúvida nenhuma, não tem esse cabimento. é o principal problema. Há toda uma atuação, o Ministério Público tem trabalhado juntamente com a Prefeitura para que a gente consiga fazer as coisas administrativamente corretas, para não ter questionamento judicial, para que a coisa caminhe o mais rápido possível. E as parcerias com o setor privado, que dentro das possibilidades de serem acertadas quando a lei permite, são muito benéficas, não só por conta do investimento privado na cidade, o retorno, né, desses empreendedores para a nossa cidade, você desburocratiza muitos procedimentos, porque o setor privado, para fazer uma obra, ele não tem toda a burocracia e os entraves que a administração tem. O empresário, desculpa interromper a Letícia aqui, ia fazer alguma colocação, o empresário não vai investir, vai investir o seu capital, vai fazer o investimento a longo prazo. O Brasil tem uma carga tributária caótica, então, para o retorno do investimento, depende do segmento, né, o empresário vai bancar anos e com insegurança jurídica isso é impensável. Eu acredito muito que o governo central, o governo federal devia ter menos poder sobre os estados e municípios e o dinheiro e a lei, e boa parte da lei ser resolvida dentro dos estados. Porque cada estado, cada município sabe qual é o seu problema e o que tem que ser feito. Mas fica tudo amarrado lá em cima. Tem coisa que você não pode mexer. A lei é federal, aqui em Santos, então, tem vários espaços que nem são do município. É lei federal, não pode mexer, não pode fazer. Muito poder, né? A União tem muito poder. Muito poder. Porque a nossa Constituição mesmo, ela estabelece uma competência de união deste tamanho, do estado desse, do município. E o município é onde estão os problemas, aqui né? As pessoas é que moram nas cidades. A gente sabe o que pode fazer, mas está sempre amarrado lá em cima. Se eles deixassem os estados, pelo menos, porque o governador ainda está mais perto, ele sabe o que acontece em cada região, o que cada região precisa. E olha que aqui, na minha visão, o estado é quem pode menos. Eu acho que o município ainda tem... Por isso que eu falo que a minha opinião, gente, vereador e prefeito é muito importante. A gente só pensa em eleição para presidente, aí todo mundo se estapeia no Instagram, né? Temos pensamentos políticos diferentes, o povo se xinga. Só que o que faz como que eu posso dizer, o impacto direto na vida do cidadão são as cidades, as pessoas que estão à frente das prefeituras. São os prefeitos e vereadores. Então, nós temos que pôr uma lupa na hora de eleger nossos prefeitos e vereadores. Nós temos aí algumas cidades com ótimos exemplos na nossa região e outras com exemplos, assim, a não ser seguidos. Prefeituras aí atrasadas há muito tempo. Estamos nas considerações finais, infelizmente. O bate-papo está acabando. Doutora Renata, as considerações finais. Foi muito rápido, quando a conversa é boa, ela passa rápido. Eu realmente me senti como se a gente estivesse numa sala, na nossa casa. Eu fui muito bem recebida aqui, sou muito grata a você pelo convite, grata por compartilhar esse momento com a Letícia, como eu falei no começo, uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, e desejo para você todo sucesso com o seu programa. Obrigada. E quando você quiser, estamos aqui de novo pra gente conversar mais. Já está convidada. Letícia, querida, muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Renata. Parabéns pelo primeiro lugar, pela força. Admiro muito. Aqui é assim. Nós entrevistamos mulheres, homens, nós entrevistamos pessoas que fazem a diferença, pessoas que levam inspiração para que você que está em casa possa se sentir mais feliz, possa ver, poxa vida, o futuro que eu quero, eu tenho que começar a construí-lo hoje. Muito obrigada, é uma honra ter a audiência de todos. Um beijo, até a próxima.